Estamos ao vivo nos estúdios da rede ADTV, aqui da Assembleia de Deus em Rio Branco, transmitindo para você um programa que traz uma reflexão bíblica, que traz discussões teológicas, que traz crescimento espiritual e intelectual para você. Esse programa é de responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, liderada pelo pastor Luiz Gonzaga de Lima. Temos aqui o núcleo da ETAD, onde ofertamos os cursos básico, médio e avançado. Primeiro, segundo e terceiro ciclo, que é a FAETAD. Desde já convidamos você para participar também dos nossos cursos e aprender mais da Palavra de Deus, aprender mais de doutrinas bíblicas, que com certeza será bênção para você, para a sua família e para a nossa sociedade, que tanto precisa de Deus. Eis aí o nosso tema do dia, a pregação bíblica e o império do mal. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. Então, nesses 3 meses que se iniciou agora no domingo passado, na escola dominical, estamos estudando sobre essa temática de forma geral. E essa é a nossa temática nesses 3 meses, a Igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Já adiantamos aqui que este espírito da Babilônia não se refere à nação babilônia, ao império babilônico físico, político, mas a um sistema que impera nesse mundo e que se opõe a tudo que se chama Deus. Então essa é a temática da nossa revista e trouxemos para esta conversa, para tratar dessa temática, nosso querido amigo, pastor Oséias Lima Cavalcante, professor da ETAD. Pastor Oséias tem graduação em filosofia pela Faculdade de Teologia e Filosofia Sinal e também é formando aí do bacharel em teologia pela FAETAD, já terminou o curso, está apenas aguardando a colação de grau aí. Pastor Oséias é ministro do Evangelho desde 2007, tem aí já quase 20 anos de ministro do Evangelho, mas obreiro há bem mais tempo, né? É professor da ETAD, como já mencionamos, professor da escola dominical e é pastor de filial, já com uma vasta experiência, dirigiu várias filiais, atualmente está dirigindo a filial da Colina. E ele é pregador. Pastor Oséias é muito conhecido como pregador, é um homem de Deus que Deus tem levantado e que tem se destacado como pregador da palavra de Deus, pregação bíblica, pregação autêntica. E ele vai estar aqui falando um pouquinho sobre o ministério dele. E já fica aí a sua saudação inicial, pastor Oséias. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Kelau. E para nós é uma honra poder participar do programa Teologia para o Seu Dia. E fico muito feliz pelo convite formulado a nós, que para nós se constitui uma grande alegria poder estar aqui com vocês. E nossa conversa hoje com o pastor Oséias vai tratar um pouquinho sobre a sua experiência. É muito importante nós conhecermos a história das pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos obreiros, para vermos exatamente que tudo tem um percurso, né? Às vezes você tem aí um pastor que dirige sua igreja, um professor que ministra aula para você, e você não conhece, às vezes não imagina o percurso que ele ou que esta irmã fez para chegar ao ponto de servir você com a palavra de Deus, com o ensino, né? E o pastor Oséias vai falar um pouquinho aqui, pastor Oséias, e já iniciando, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco do seu início, da sua chamada ou do seu chamado ministerial. É um pastor relativamente jovem ainda e que começou o seu ministério bem jovem, né? Conheço o pastor Oséias aí há mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, mais do que isso, eu acho, né? E compartilhe conosco aí sua experiência da sua chamada ministerial, pastor. Bem, queridos, a minha chamada ministerial se deu de fato logo no início da minha fé. E já fazem 28 anos. Naquele momento em que me converti a Cristo, aceitei Jesus aos 14 anos de idade, eu tive a oportunidade de receber de Deus uma graça muito grande, de maneira que Ele manifestou através
de profecias, o anúncio do meu ministério. E também eu aproveitei a oportunidade para que eu acompanhasse pessoas que me ajudassem no crescimento cristão, a desenvolver a minha fé e também poder estar já auxiliando na obra logo nos primeiros meses de fé. Eu devo toda a estrutura ministerial, primeiramente a Deus, a sua graça infinita sobre a minha vida, mas eu sempre uso o exemplo de 2 pastores, irmão Lorival, que já está com Cristo, que foi a primeira pessoa que me levou para evangelizar. E a minha experiência foi tão linda no dia em que eu estava evangelizando, apenas com 2 meses de fé, que eu disse que aquele dia era o dia mais feliz da minha vida, porque eu estava exercendo já o ministério da pregação do Evangelho. Interessante é que Deus recolheu o irmão Lorival muito cedo, 3 meses após, ao início de tudo quanto nós começamos, Deus tirou ele. E quem ficou evangelizando exatamente no local foi eu, com 6 meses de fé. Deus foi muito generoso comigo nesse período, de maneira que a chama que estava ardendo no meu coração fazia eu cada dia mais me dedicar a estar fazendo a obra de Deus. A outra pessoa a quem eu devo também reverência, reconhecimento, pastor Antônio Francisco, foi o meu primeiro dirigente. Ele me aconselhou, me orientou em todo o percurso da minha caminhada com Cristo, até o ingresso de fato a ser pastor de uma igreja aos 15 anos de idade. Então eu louvo a Deus pela vida desses 2 homens que no início de tudo contribuíram muito para a minha formação ministerial. Pastor Oséias contando aí que ele, recém-convertido, já sentiu essa chama. E a gente costuma chamar, né, se referir à chama pentecostal, né? A chama pentecostal, eu até diria que não é restrita aos pentecostais, mas a chama pentecostal é exatamente esse desejo, essa vontade, essa ânsia de propagar para as pessoas o que você recebeu. E o pastor Oséias recebeu Jesus no seu coração, a experiência foi tão maravilhosa que ele queria espalhar isso para as demais pessoas ainda no início da sua fé. Isso, inclusive, é uma marca das igrejas pentecostais, né, da Assembleia de Deus em especial, que nós temos muitas histórias assim, de pessoas que se convertem a Cristo e já começam a propagar o Evangelho, ao mesmo tempo em que se capacitam, em que se qualificam mais para isso, mas elas já vão também tendo esta prática, né? Vai tendo a teoria e a prática. E o pastor Oséias é um exemplo disso aí. Pastor Oséias, o senhor tem uma experiência vasta também à frente de igreja, né, de filiais aqui na Assembleia de Deus em Rio Branco, já dirigiu várias filiais. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente aí um pouco dessa experiência de servir. Eu gosto de usar esse termo servir, né? Porque quando nós pregamos, quando nós ensinamos, eu costumo dizer que estamos como quem serve uma plateia com uma bandeja. Então nós temos ali um serviço para a eleita do Senhor. E aí, isso para nós é gratificante. E o pastor Oséias tem uma experiência já nesse serviço na Igreja do Senhor, liderando filiais. Conte-nos um pouquinho, se possível, sobre a primeira experiência como dirigente, né, como pastor de igreja, de filial, e alguma experiência que o senhor tiver mais marcante para compartilhar conosco aí. Como eu falei ainda agora há pouco, aos 15 anos, eu já fui empossado como pastor dirigente de uma igreja. E isso marcou muito o meu ministério. Era uma época em que tínhamos algumas dificuldades, mas nós não olhávamos para elas para pôr obstáculos. Na realidade, isso tudo fazia com que a gente se motivasse cada vez mais para se superar. Eu assumi uma igreja ainda no interior, apenas umas 22 pessoas congregavam nesse período.
Mas após 2 anos, foi o período em que fiquei à frente dessa igreja, congregava mais de 100 pessoas nesse local. Glória a Deus. E tudo isso para a honra e a glória do nome de Jesus. E o que marcou profundamente esse início de ministério era porque nessa igreja não tinha jovens. E com 3 meses que eu tinha assumido essa igreja, tinha cerca já de 30 jovens servindo a Deus. E após 3 meses que esses jovens estavam servindo a Deus, todos foram batizados com o Espírito Santo. Foi um mover espiritual muito grandioso nesse local. De maneira que até os dias atuais, eu sempre olho para essa primeira igreja e eu sempre desejo que as igrejas que eu pastoreio hoje cheguem no mesmo nível espiritual que aquela primeira tinha. Era uma vida de oração de toda a igreja, que fez com que, de fato, Deus realizasse muitos milagres e houvesse muita salvação e um derramar abundante do Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos. Até hoje restam assim, um pouco saudades desse tempo. Porém, queridos e amados, a gente continua fazendo a obra de Deus. De lá para cá, já foram várias e várias congregações, várias e várias filiais. Todas com uma experiência diferente uma da outra. Mas o Senhor sempre fazendo, o Senhor sempre agindo, o Senhor sempre abençoando. De lá para cá, nós tivemos oportunidades de abrir trabalhos, começar do zero algumas igrejas. Por exemplo, no campo missionário, quando eu fui fazer a obra de Deus como missionário, nós abrimos 3 igrejas do zero. Tudo isso para a glória do Senhor nosso Deus. Aqui em Rio Branco, eu também tive uma experiência dessa, No ano de 2020, nós assumimos uma igreja onde também não tinha ninguém, mas o Senhor abençoou o trabalho. Em apenas 1 ano, quando nós saímos, tinha cerca de 40 pessoas servindo a Deus naquele local. O Senhor tem sido glorificado, tem sido magnificado e eu louvo a Deus. Aquela chama que eu falei, que começou a arder logo no início da minha fé, continua ardendo nos dias atuais. Continua ardendo nos dias atuais. A semana passada mesmo eu estava evangelizando na rua, pregando para algumas pessoas que estavam em uma praça. Saí para evangelizar com a igreja e ali eu topei algumas pessoas que estavam ingerindo bebida, fazendo uso de entorpecente, mas eu encarei e fui lá e falei de Jesus para eles e disse que o Senhor tinha um plano precioso na vida deles. A chama continua ardendo e eu estou aqui fazendo sempre a obra de Deus. Aos 15 anos de idade, já dando frutos, dirigindo a igreja, e eu achava que tinha começado cedo. Eu fui autorizado evangelista com 19 anos de idade, mas dirigi a primeira congregação, eu acho que tinha 21 anos, E o pastor contando, eu lembrando também, é inesquecível, pastor? Com no certeza. meu caso, a sua congregação que o senhor dirigiu, eram pessoas mais maduras, No meu caso, era crianças. Quando eu ia para a escola dominical de manhã de bicicleta, lá no Polo Geraldo Mesquita, e aí que eles ficavam esperando na beira da estrada, eu passava na bicicleta, saiu correndo atrás, e essa era a congregação que eu dirigia, bem pequenininha, acho que de 4 metros por 2, por 3 mais ou menos. Mas o trabalho de servir a Igreja do Senhor, ele vai nos formando, E você vai exatamente aperfeiçoando desde esses começos, Parabéns, pastor Oséias, pela sua dedicação desde a adolescência, 15 anos, adolescente ainda, Já servindo a Igreja do Senhor. E Deus tem, com certeza, aprovado o seu trabalho, pastor. Estamos entrevistando o pastor Oséias, que é um dos nossos professores da ETAD. Então, esse programa, Teologia para o Seu Dia, ele tem esse cunho teológico também, além de bíblico, E então, estamos trazendo aqui o nosso professor, nosso bacharel em teologia, já aguardando a colação de grau, como já mencionamos. Pastor, sobre a sua formação acadêmica, incluindo a formação teológica, porque diante dos desafios, o senhor certamente constituiu família também cedo, e aí dirigindo trabalho, servindo a igreja, dirigindo igrejas. Como foi esse desafio de conciliar o serviço prático na igreja com
a busca pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento acadêmico, né? Também na formação em filosofia. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Cara, pastor Arquelau, eu sempre amo essa parte do estudo e eu me vi com necessidades de aprender mais. Me vi com necessidades de poder melhorar ainda mais a parte exatamente que o senhor estava falando do servir. Eu me lembro, semana passada eu estava dando aula aqui e eu perguntei aos alunos por que eles faziam teologia. E eu obtive algumas respostas. E os alunos, alguns disseram assim, eu quero ter mais conhecimento, eu quero poder pregar. E aí eu fui e indaguei e perguntem para mim por que eu fiz teologia. E eles perguntaram, por que o senhor fez teologia? Eu disse, eu fiz teologia para servir melhor. Glória a Deus. A partir do momento que você aprende mais, você pode oferecer também algo a mais. Se você obtém mais conhecimento nas Escrituras, melhor entendimento das Escrituras, você vai poder ensinar melhor, vai poder pregar melhor. E tudo isso visa o crescimento dos ouvintes, o crescimento daqueles que estão ali para, de fato, receber uma palavra de Deus. Então foi por isso. Quando eu estava no campo ainda, missionário, eu me vi com essa necessidade de aprender mais. E eu até disse que precisava aprender mais para aproveitar as oportunidades que um dia fossem ofertadas a mim. E foi aí que eu iniciei. E eu quero aqui até agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Luiz Gonzaga de Lima, porque nessa época que eu estava no campo, eu não tinha condições de pagar o curso da ETAD. E foi conversado com ele e ele nos ajudou por 2 anos no início para que esse curso de fato fosse feito por nós. Então eu louvo a Deus pelo meu pastor, que me ajudou sem naquela época até me conhecer, porque eu estava no campo, né? E ele estendeu a mão para nós e nos ajudou nesse início de formação teológica. Isso começou em 2007, eu já comecei um pouquinho tarde até, né? Eu digo assim, comecei um pouquinho tarde, mas devido morar no interior, estar trabalhando no interior, a gente tinha um pouco mais de dificuldades de vir à cidade, de estudar. Mas eu sempre desejei conhecer mais, né? Então, quando eu iniciei, eu nunca pensei em desistir, nunca pensei em parar. O meu objetivo sempre foi de continuar. Eu tive muita dificuldade para chegar aqui algumas vezes, para estudar, mas eu perseverei. E quando eu estava ainda no meio do curso, já da ETAD, eu comecei também a ingressar em graduação em filosofia. Sim. Foi quando eu já iniciei também o curso de graduação em filosofia. A ETAD eu concluí em 2011, 4 anos estudando, e a graduação em filosofia eu concluí chegando já perto do ano de 2013, né? Então eu louvo a Deus que tudo isso agregou valor para o meu ministério, para eu de fato poder servir melhor. O que mais assim, ainda me motiva, pastor Arquelau, é que nesse processo de aprendizado, de conhecer mais, de me dedicar, eu tive a oportunidade de aconselhar muitos outros, para que pudesse também ingressar na área da teologia. E esse final de semana agora passado, eu conversei com um pastor que naquela época não era nem auxiliar, e eu dizia, estude, meu filho, estude. E ele lembrou essa expressão, ele dizia assim, pastor, o senhor falava para mim, estude. E hoje ele é um pastor, né? E eu louvo a Deus, porque dentre ele, muitos podem testemunhar a mesma coisa, né? Que eles olharam para mim, viram eu estudando e se dedicaram também a estudar. Glória a Deus por isso. O seu esforço, pastor, além de trazer resultados para o senhor e para a igreja que o senhor cuida, né, o seu tempo, mas também influencia outras pessoas, né? É essa influência que tem multiplicado exatamente a quantidade de pessoas que buscam se aprimorar mais no conhecimento teológico, que é saudável. Porque em teologia estudamos a Bíblia, estudamos a doutrina bíblica. Então é uma necessidade.
e aí eu até aproveito para dizer para aqueles, especialmente para quem é obreiro, né? Não é uma opção, é uma necessidade. Como serviremos melhor a Igreja do Senhor se não nos qualificarmos? E é lógico que para alguns, às vezes é mais fácil, mas para a maioria, eu diria, é mais difícil. O pastor Zé acabou de mencionar. Às vezes o deslocamento é distante, o valor que você tem que pagar e outras despesas que você tem, você vai tomando gosto. Então tudo tem um custo, né? A questão de livros. Então, para se qualificar, tem que haver um investimento, especialmente de tempo, de vontade, de se aprimorar para melhor servir a eleita do Senhor. A pregação bíblica e o império do mal. E para falar sobre pregação bíblica, um pregador, né? Pastor Oséias é um grande pregador, já falamos, né? Ele tem aí a graça de Deus de transmitir a palavra com eloquência, a palavra com conteúdo bíblico e com fervor espiritual que a palavra merece na sua transmissão. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí, pastor Oséias, fale um pouco sobre esse tema geral do trimestre. A começar pelo assunto inicial. Domingo passado estudamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, né? Então apenas o nosso tempo é curto, de fato, né? Apenas alguma consideração de forma panorâmica sobre esse assunto, sobre esse império do mal que se levanta contra a Igreja de Cristo. Vemos isso nos noticiários, né? É um espírito exatamente que se opõe a tudo que se chama Deus. Podemos até dizer que é o espírito do anticristo, na essência da palavra, que se opõe a Cristo, se opõe à Igreja de Cristo. Só para dar uma frisada também, esse processo ministerial nosso já fazem 20 anos consecutivos que eu estou pastoreando a igreja, né? 20 anos consecutivos. E isso tudo para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, que Ele de fato continue sendo glorificado em nome de Jesus. Bem, o pastor Arquelau já falou algo, né, dando essa introdução a respeito do espírito da Babilônia. Isso é interessante, é que o Senhor, uma vez, ele disse que o Deus deste século, é o Deus deste século, ou seja, existe uma força do mal, uma força maligna, que predomina em tudo aquilo que não pertence a Deus. E aí, tudo isso que não pertence a Deus, que se opõe à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que há um confronto entre a igreja e este império, porque este império, quem governa ele, de fato, é o Deus deste século, que é o inimigo de nossas almas. E o Senhor já deu a pincelada, dizendo que esse espírito da Babilônia, nós podemos afirmar, sim, que é o espírito do anticristo que já está atuando, se opondo contra a igreja do Senhor. Essa referência à Babilônia, né, que o nome em si já traz a definição, né, de confusão. Exatamente. Que é algo que, quando Noé saiu da arca, que Deus deu ordem para que eles se multiplicassem, enchessem a terra, então veio o espírito da rebeldia, né, sobre Nimrod, que foi quem encabeçou ali esse início da famosa Babel, né, que tornou-se confusão depois, se opondo a uma ordem de Deus. E sempre isso vem acontecendo na humanidade, né, como o senhor já mencionou aqui, e esse espírito que se opõe a Deus, ele está enraizado em todas as áreas da sociedade. E tem até um termo que é muito comum em nossos dias, que é a ideologia, né? Tudo é ideologia, tudo são ideias. E, infelizmente, essas ideologias, elas têm se infiltrado de forma sorrateira ou na igreja, como instituição, ou nas pessoas que compõem a igreja. E aí nós temos exatamente esse confronto com a palavra de Deus de forma clara. E aí, quando selecionamos esse tema, pregação bíblica e o império do mal, e aqui eu já avanço um pouquinho, é porque pregar a palavra de Deus está ficando cada vez mais imprensado. A gente é mais jovem, mas os nossos
pioneiros, os nossos obreiros antepassados aqui na nossa região mesmo, eles pregavam a palavra de Deus no mercado, parada de ônibus, no meio da rua, na época ainda com alto-falante, né? E não havia uma oposição do tipo que existe hoje, porque hoje a oposição está sendo até institucionalizada. Então, como é pregar a palavra de Deus quando o império do mal tem se levantado claramente contra a igreja, né, pastor? E aí é sobre isso que tratamos, né? Fazer uma observação, pastor, pode fazer. que esse império do mal, a primeira aula, né, que já foi a da semana passada, ela atua no sistema religioso. Aqui tem, atua no sistema religioso. Eu lembro-me que quando eu estava fazendo filosofia, houve um debate lá sobre essas questões mais teológicas. E eu disse há 12 anos atrás que chegaria um tempo onde verdadeiros pastores, que têm compromisso de fato com a verdade, com a palavra de Deus, teriam que combater falsos pastores, que iriam distorcer as escrituras com relação à interpretação errada dela, né? Então o espírito da Babilônia, ele atua no sistema religioso. Carne, né? Olha aí. Então nós estamos com um desafio muito grande, porque enquanto uns zelam pela palavra de Deus, pela verdade, tem infelizmente aqueles que não zelam. E estão introduzindo esse espírito da Babilônia, ou aceitando esse espírito da Babilônia, e tudo que traz de maléfico para a igreja, estão aceitando, né? E, infelizmente, tem muitas pessoas sendo enganadas, né? Esse espírito da Babilônia atua no sistema político. O que nós temos de leis que estão sendo feitas, ou estão tramitando no Congresso, que se opõem à palavra de Deus, que se opõem ao cristianismo, que se opõem àqueles que servem ao Senhor, que querem tolir, né, a pregação do evangelho, a divulgação da palavra de Deus, seja na rádio, seja nas mídias, tudo isso estão querendo, né, fazer coisas que venham prejudicar o andamento, o progresso do cristianismo na terra. Exatamente. Por exemplo, pastor, quando Pedro estava diante dos doutores da lei, no capítulo 4 de Atos, né, e ele vai justificar a sua fé, e ele é bem categórico, inspirado pelo Espírito Santo, em dizer que em nenhum outro há salvação. Pedro estava dizendo ali, só há um Salvador, só Jesus. Só há um Salvador que é Cristo. E o que nós vivenciamos em nossos dias é que esta pregação, esta liberdade, por exemplo, de dizer só Jesus Cristo salva, ela vem sendo limitada. Porque quando você diz só Jesus Cristo salva, aí já há questionamentos, né? Porque tudo é relativizado. Tudo é relativo. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a nossa regra de fé e ela deixa bem claro que só há um Salvador que é Cristo. Tem uma expressão que, infelizmente, as pessoas costumam falar, né, que não há verdade nessa expressão, que todas as religiões levam a Deus. Exatamente. E não há verdade nisso, né? Isso é uma mentira. Infelizmente, que é propagada e muitas pessoas acabam acreditando, porque não tem conhecimento das Escrituras. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, né? Como é que todos os caminhos levam para um lugar só, né? Exatamente. Só há um Salvador que é Cristo. E nós podemos falar isso, e essa é a pregação que nós anunciamos. Só Jesus Cristo salva, né? Mas, pastor, falemos um pouquinho sobre essa deturpação da doutrina bíblica do pecado, que é exatamente uma artimanha de Satanás de desconstruir o que o pecado é de fato. Inclusive, já adiantando aqui, uma forma de deturpar essa doutrina do pecado, que é a hamartiologia, é exatamente definir o pecado como sendo um fruto ou um resultado do meio, como sendo um mal social. Quando, na verdade, o pecado, ele é em si a origem dos males. Não é? Uma sociedade que celebra o pecado, que celebra o erro, essa sociedade, como consequência,
atrai males para si, né? Mas fale-nos, pastor. É bem interessante isso, né? E o que nós estamos vendo nesses tempos é que as pessoas estão colocando em suas mentes que a realização dos seus desejos não é, de fato, o pecado. Sim. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo de número 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Ou seja, queridos e amados, as pessoas hoje, infelizmente, estão tratando o pecado como se fosse algo bom. Mas, na realidade, não é. Porque a existência de tudo quanto é ruim na Terra, de fato, tem a origem no pecado. O pecado é a raiz de todos os males, nesse sentido de promover sempre o ruim e o afastamento de Deus, né? Então, o pecado ele é nocivo para a alma, ele mancha a alma do homem e afasta o homem da presença de Deus. Todas as pessoas que se inclinam para o pecado, infelizmente, têm a sua vida, né, cada vez mais longe da presença de Deus. E é por isso que a única forma, pastor, a única forma da pessoa se limpar do pecado, ter seus pecados perdoados, é a cruz de Cristo. É o sacrifício que Cristo fez na cruz. É o processo regenerativo pelo qual o senhor até no início do programa falou. O novo nascimento é a única forma da pessoa se regenerar, né, espiritualmente, para que tenha sua vida limpa para com Deus novamente. Exatamente. Então é o retorno, a reconciliação, a conversão, né? Então o pecado, como já foi dito aqui, ele é exatamente a origem de todos os males que a sociedade vivencia. No momento em que o ser humano, primeiro o homem, aceitou desobedecer a Deus, e a partir daí todos vieram nascendo com essa tendência pecaminosa, são males. O primeiro homem, Adão, ele teve o desprazer de ver um filho matar o outro. E ali você vê já as consequências do pecado. Então, o pecado é o mal que o homem precisa vencer. E só é possível através do novo nascimento na pessoa de Jesus. Muito bem, pastor. Essa definição de pecado, né, eu achei bem interessante, na nossa revista, já adiantando o assunto do próximo domingo, é que ele trouxe, a gente conhece muito bem a definição de pecado, de errar o alvo, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, errar o alvo. No Novo Testamento, de forma mais clara para a questão moral, né? Então, errar o alvo de forma moral, a pessoa errar o caminho. Mas eu achei muito interessante também, porque ele fala que é acertar o alvo errado, certo, deliberadamente. Então, pecar, além de errar o alvo que é o certo, fazer o que é certo, pecar é também acertar o alvo errado, deliberadamente. Deliberadamente. Exatamente. Interessante que em Jeremias ele diz assim, o Senhor diz para o povo: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. São duas opções. Sim. Mas quando a pessoa não se volta para o caminho da vida, ele se volta para o caminho da morte, quer dizer que a pessoa deliberadamente, ela procura o caminho da morte. Exatamente. Né? Quando o Senhor ele colocou Adão e Eva no jardim, ele disse assim, ó, de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer, podem tomar o fruto, mas da árvore que está no meio, vocês não comam dela. Só tinha essa recomendação. Mas eles erraram o alvo de maneira voluntária, deliberadamente, e foram lá e tomaram do fruto que não poderiam tomar. Certo? Então, tipo assim, foi um ato de livre e espontâneo, uma decisão pessoal deles, que fizeram eles errar, de fato, o alvo.
Eles erraram o alvo ali quando desejaram e foram lá e tomaram daquele fruto e comeram. Por isso que, infelizmente, esse mal se originou em toda a raça humana. E quando eu falo de mal aí, estou falando do pecado original, Sim. que foi o pecado de Adão e Eva, lá no início, né? E aí todos os homens passaram a ter uma natureza pecaminosa. Mas é bom lembrar que nós não seremos julgados pelo pecado original. Sim. Nós seremos julgados pelos pecados que nos dias atuais estamos praticando, né? E infelizmente as pessoas estão escolhendo fazer às vezes o que é errado. Mas eu aconselho aos todos que estão nos assistindo que possam abraçar a Cristo, a graça dele, para que esse mal se afaste de você, não tenha domínio sobre você. Porque a única forma da pessoa ser liberta desse mal que é o pecado é, de fato, tendo a graça de Cristo sobre a sua vida. Isso, e aproveitando, pastor Zéias, para você que está nos assistindo, era muito comum de primeiro, a gente ainda ouve, né? A pessoa dizer, eu vou melhorar um pouquinho a minha vida, eu vou me consertar primeiro, acertar algumas coisas, e depois eu vou para Cristo. Não, venha como você está. Você não consegue resolver os seus problemas sozinho se não for com a ajuda de Jesus. Se o ser humano chegasse a Deus por conta própria, nós não teríamos o envio de Jesus a esse mundo para morrer pelos pecadores. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus. E aproveitando também, quando pecar, João escreve sobre isso, né? Filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus. Então veja, quando pecarmos, precisamos ter a consciência de que o fizemos de forma deliberada. Não adianta chegar diante de Deus se desculpando ou se justificando como o fariseu fez, né? Precisamos chegar diante de Deus assumindo nossa culpa e nos arrependendo de nossos pecados. E diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Porque esta é a vontade de Deus, que nós nos arrependamos e para que recebamos o perdão dos pecados. Sobre o ensino progressista, pastor, esse é o forte. termo até é bonito, né? É. Progressismo, né? Mas esse ensino progressista, quando estudamos ele à luz da Bíblia, nós vamos vendo muita coisa que não apenas destoa, não apenas desvia da palavra de Deus, mas que se volta contra a palavra de Deus. Exatamente. Né? Esse será o assunto que estudaremos no terceiro domingo desse mês, na escola dominical, sobre o perigo do ensino progressista. E já vivemos essa enxurrada de ensino progressista contra a igreja, que na verdade afeta toda a sociedade, né? Pastor, traga um pouquinho sobre esse assunto aí para gente. Interessante, pastor, que isso me chamou por demais atenção. Eu quero focar em um ponto. Esse ensino progressista, ele tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Nós ainda colocamos Deus no centro. Ele que governa, ele que é soberano, ele que pode tudo, porque ele de fato é Deus. Mas no ensino progressista, Deus é tirado e se coloca o homem no centro. Protágoras, ele disse que o homem é a medida de todas as coisas. Então, todas as coisas devem ser feitas para o homem. E devem ser feitas para promover o benefício do homem. Mas a grande verdade é que isso tem feito um mal muito grande, ou produzido um mal muito grande na humanidade, pois quando as pessoas elas buscam os seus interesses pessoais com relação a se afastar das coisas de Deus, elas estão cada dia produzindo males para si. Que quando nós colocamos isso agora no meio da igreja, hoje pregações são voltadas
né, para as pessoas. Quero satisfazer a clientela. Exatamente, satisfazer ali os ouvintes. As pregações, os ensinos hoje são motivacionais, mas na realidade, quando nós entramos ou aceitamos a Jesus, quem é Senhor? É Deus ou o homem? Exatamente. Quem é Senhor? É Deus ou o homem? Se for Deus, nós estamos lá não para agradar o homem, não para agradar a nós mesmos. Cristo mesmo disse assim, que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Significa perder a satisfação dos seus desejos, de suas vontades, certo? E quem quiser, né, salvar tem que perder. Agora, quem quiser achar a sua vida, as suas satisfações, vai perder a vida com Deus. Exatamente. Então, o humanismo, infelizmente, entrou dentro hoje da sociedade religiosa, de maneira tal que tem tirado Deus do centro, colocado o homem no centro, e tudo que é feito hoje, ou a maioria das coisas que estão sendo feitas hoje, estão sendo feitas para o benefício do homem. Na igreja, nós estamos servindo não para agradar-nos, nem para agradar o homem, mas nós estamos lá para agradar a Deus. É Deus que é Senhor, é Ele que manda. E nós temos um manual, pastor. Palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Quando se coloca o homem no centro, a palavra de Deus é tirada de cena. Hoje, o que se prega não é mais a Bíblia. É interessante que, como nós vamos manter a pregação num tempo tão difícil, nós só vamos manter a pregação num tempo tão difícil quando nós, de fato, temos convicção de que esta é a verdade absoluta. E nós não precisamos de outros meios, né? Nós não precisamos de outras filosofias. Sim. Nós não precisamos delas para aplicar no nosso meio, porque esta é suficiente para nós, né? E aí entra essa questão do progressismo, né? Porque passa-se a relativizar tudo. A palavra de Deus, por exemplo, a autoridade bíblica, a autoridade divina da palavra de Deus, ela passa a ser questionada dentro desse progressismo. E até mesmo a onipotência de Deus passa a ser relativizada. E para vencermos isso, temos que conhecer de perto e ter ela internalizada, né, a palavra de Deus no nosso coração, para que nós percebamos quando um ensino é contrário a ela. E fica a lição dos irmãos bereanos, né? Exatamente. Os irmãos de Bereia. Paulo pregando lá, ensinando, e eles conferindo se estava de acordo com a palavra de Deus. Nós temos hoje muitos recursos para conferirmos sempre o que está sendo ensinado. Temos a palavra de Deus, a Bíblia, em vários idiomas, em inúmeros idiomas, em traduções diferentes, em formatos distintos, e podemos e devemos estar sempre conferindo isso aí. E se você está num lugar em que não é a palavra de Deus, a palavra bíblica que é pregada, você precisa procurar um lugar onde se prega a palavra de Deus. Porque de ensinamento de homens, o mundo está cheio, não é? O mundo está cheio. Então, como já foi falado, esse progressismo que se opõe à palavra de Deus, ele está enraizado em todas as áreas da sociedade, na área da educação, na área econômica, na área política principalmente, que aí finda controlando todos os lados, todos os meios, e aí a igreja, pastor, está ficando cada vez mais imprensada. E já finalizando aqui, como manter a pregação bíblica em um mundo em que o politicamente correto é imposto, a verdade é relativizada, há até quem diga que existem muitas verdades, e as liberdades são tolhidas. Então, pregar a Bíblia está ficando cada vez mais difícil, evidentemente, no sentido de que você está sendo vigiado. Então, quando você prega que só Jesus Cristo salva, você é questionado. Quando você fala que isso ou aquilo é pecado, porque a Bíblia está dizendo, então você é questionado. E aos poucos, você já está sendo ameaçado de perder sua liberdade. Né? Então, finalizando, pastor, o que o senhor tem a compartilhar e a aconselhar sobre como manter a pregação bíblica
em um mundo relativizado nesse império do mal? Como é difícil já, né? Eu, às vezes, me pego pensando e refletindo, e eu sempre, às vezes, comigo fico analisando como está sendo difícil, de fato, pastorear. Eu sempre uso que essa época tem sido, essa geração de hoje, tem sido, de fato, uma geração que, às vezes, temos dificuldade, exatamente devido a esse número imenso de informações negativas. Sim. Sendo propagado pela teologia, né, do progressismo, que a cada dia vem tirar o conceito genuíno da palavra de Deus, como nós de fato aprendemos e como nós de fato ainda o fazemos. Que as pessoas estão absorvendo outras ideias, absorvendo outras formas, talvez, de servir a Deus. Uhum. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e disse, não vai mais para a igreja, porque acha que na igreja tem coisas erradas, certo? E eu disse assim, na realidade, na igreja tem pessoas sim erradas. Como em qualquer lugar da sociedade, tem pessoas que fazem coisas erradas. Sim. Mas isso não me impede de estar lá buscando o que eu de fato preciso. Para fazer o que é certo. Para fazer o que é certo, exatamente. Então, hoje, pastor, para manter a pregação nesse mundo relativizado, para manter essa pregação genuína, você tem que ter convicção do seu chamado, convicção do que Deus lhe chamou de fato para fazer. Coragem. Então, e outra coisa, a sua fonte nunca deve ser outra a não ser a palavra de Deus. A sua fonte deve ser sempre a palavra de Deus. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Provavelmente sofreremos represárias com o passar do tempo, porque a tendência, infelizmente, eu vou até ser pessimista aqui, a tendência é piorar. Mas está previsto essa pior. Exatamente, né? Se a gente olhar lá a visão do sonho de Nabucodonosor, a gente vê que há uma degradação, claro, né? Uma degradação, não se melhora. Então, infelizmente, acontece isso. Eu vou aqui, eu acho que o tempo já está quase finalizando, né, pastor? Sim. Mas eu quero aqui chamar a atenção do povo de Deus para nós sermos apologistas da verdade. Para nós defendermos, de fato, os princípios cristãos, os princípios bíblicos, não abandonarmos, não rejeitarmos eles. Né? E eu vou fechar aqui com uma frase de Martin Luther King, que disse que ele não se incomodava, né, com o grito dos maus, mas a preocupação dele era com o silêncio dos bons. Que possamos, de fato, levantar a bandeira, queridos e amados, e defendermos o verdadeiro cristianismo, defendermos a palavra de Deus, defendermos esses princípios que estão nela narrados, estão exarados nela, para de fato, queridos, mantermos uma fé genuína no nosso Senhor. No nosso Senhor. Glória a Deus, exatamente. Nos unamos contra o império do mal, mas com armas espirituais, que é a palavra de Deus, como já foi bem colocado aqui. Unamo-nos nesse propósito. A Igreja de Cristo precisa estar unida. Observe quem está pregando a palavra como ela é e junte-se a essas pessoas. Faça coro a elas, né? Onde você estiver, seja, como já foi colocado aqui, seja um apologista da sã doutrina. Defenda a doutrina genuinamente bíblica e seja um propagador do Evangelho, tanto com suas palavras, quanto com o seu testemunho. Veja que o cerco está fechando. Você que assiste os noticiários, você está acompanhando aí. Então, cada vez mais, o império do mal tem se levantado de forma explícita contra a Igreja do Senhor. Mas isso tudo já estava previsto. Que Deus nos conceda força para vencermos, sobrevivermos e arrebatar almas que estão a caminho do inferno, arrebatá-las para o reino de Deus. Pastor Oséias, que maravilha, né? O tempo passou aí rápido, né? Passa rápido. Pastor Oséias já estava pregando aqui, se você percebeu aí, né? Mas muito gratificante estarmos juntos aqui, quero agradecê-lo, tá? E deixa aí
a sua despedida para os nossos telespectadores aí. Amém. Na realidade, eu quero fazer um agradecimento. Agradecimento de novo pela oportunidade, a nós concedida. Muito obrigado pelo convite, pastor Arquelau. Um abraço aqui para minha esposa, Malzenite, os 3 filhos, Berg, Ana Berg, que está lá na fronteira estudando. Olha, que maravilha. E a Joquebede. E é bom eu dar uma palhinha aqui, pastor, que como incentivador para se estudar, a minha esposa, né, por incentivo nosso, fez teologia, né? Os meus 3 filhos estão fazendo teologia, Deus, né? Estão estudando na ETAD, então, isso é uma prova de fato que a gente está aí, né, sempre incentivando, fazendo com que mais pessoas possam agregar a área do conhecimento, que é importante demais, né? Um abraço aos meus 3 filhos, Deus abençoe muito mais ainda. Abraço para os irmãos da colina, né? Que Deus possa abençoar também os nossos amados irmãos lá. A todos que eu tive a oportunidade e me deram a honra de pastoreá-los durante esse tempo em que estou servindo ao Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Pastor, eu que agradeço pelo convite, pela participação, por ter aceitado o convite aí, né? Já tive a oportunidade de ministrar para suas filhas, né? Dedicadas, realmente, né, dedicadas, é algo que faz a diferença, né? E fica aí o exemplo, pastor Zéias, né, em relação à sua família. Coloque seus filhos para estudar teologia. Coloquei minha filha, que é adolescente ainda também, para ela estar fazendo o curso de teologia, e teve até aula com o senhor já, né? Já ela veio falar comigo. Exatamente. Então, assim, irmãos, a gente tem um grande desafio, né? Eu tenho 4 filhos, e a gente tem um grande desafio, como proteger nossa família de tantas ideias que são contrárias à palavra de Deus. Proporcionando que eles conheçam a palavra. É isso. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, faça a teologia conosco, traga a sua família, tem espaço para todo mundo aí. Curso básico, curso médio, curso avançado. Pastor Zéias, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe e que esta palavra, esta reflexão, o assunto que tratamos aqui, fique para o seu coração e fica o convite para você participar da escola dominical, aí na sua igreja e perto da sua casa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.